Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre hoje a gente vai revolucionar a humanidade. Não vai ser a gente, mas espera. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. A gente vai reinventar a humanidade? Nós não, mas o Sam Altman e o Jony Ive juntos. Será que as pessoas sabem quem é Jony Ive? E Sam Altman? Ou Sam Altman? Se você não sabe, vem saber. Agora, Jony Ive e Sam Altman agora juntos. Eu não sei se as pessoas sabem do que a gente está falando. Eu não sei se o mundo está preparado para essa dupla. Jonathan Ive é um designer escocês. A história dele é a seguinte. Ele acaba de ser comprado, o passe dele foi comprado, a empresa dele foi comprada, é uma empresa chamada Lovefrom. Aliás, são duas empresas. Um estudo de design chamado Lovefrom e uma empresa chamada I.O. Foi a I.O. que foi comprada. A aquisição foi dupla. Ah, foi dupla, é? Foi dupla. Foram as duas coisas. 6,5 bilhões de dólares. A maior parte desse dinheiro, na verdade, em ações, né, da OpenAI, no bolso do Jony Ive. Jony Ive era um designer que tinha trabalhado na Apple inglesa, ele é escocês, tinha trabalhado na Apple inglesa, aí conseguiu uma transferência porque ele queria muito para a Apple americana, conseguiu ir para a Apple americana, chegou, era uma empresa falimentar, ele era um garoto, ele era jovem, ele queria fazer máquinas espetaculares, era inspirado pela Apple, era inspirado pela Braun, a fábrica de eletrodomésticos alemã, que é design maravilhoso. Design sempre, absolutamente estupendo, principalmente nos anos 60 e 70. Aliás, muito do que a gente pensa como design de apetrecho de casa, né, eletrodoméstico, dos anos 60, na verdade, não é design de eletrodoméstico dos anos 60, é design da Braun, né? Mas é aquele cara que foi parar na Apple e quando ele conseguiu chegar na empresa dos sonhos dele, era uma empresa que estava quebrada, meio que falindo, aliás, estava perto de falir, e aí volta o Steve Jobs. E o Steve Jobs, quando estava começando a tomar posse da Apple, começa a passear no prédio da empresa para conhecer as pessoas e tal. Ele faz uma visita ao departamento de design e tem várias pessoas. O Ive não era o chefe. O Ive fala algumas coisas que o Jobs, opa, acho que me encontrei. Aí encontrei o meu cara. E eles entram num processo de colaboração profunda, cujo primeiro produto é o produto que salva a Apple, que são os iMacs coloridos, né? Com aquele design translúcido, que eram muito lindos. Lindos, muito lindos. A ideia de que um computador precisava ser bege desapareceu ali, né? Foram os computadores mais bonitos, mais criativos. Foram, que coisas lindas que eram aqueles computadores. E aí, na sequência, o cara desenha o iPod, e música digital vira uma coisa que todo mundo carrega. Tinha outros players de música MP3 antes. Eram sempre complicados. Eram muito complicados. E de repente aquele troço era um troço que simplesmente funcionava. E você podia, no primeiro modelo de iPod, você podia botar 1000 músicas aqui dentro. Isso aqui é um produto de Jony Ive. Eu ainda lembro como é que esse troço funciona. A gente girava esse troço. Era uma beleza. Aí o cara faz o iPhone, né? Ele faz o design do iPhone, que já tinha smartphone antes. Eu tive um BlackBerry, você teve um BlackBerry certamente. Curiosamente não. Nunca teve um BlackBerry? Não, eu era uma Nokia fã. Ah, você era uma Nokia fã, os BlackBerrys eram melhores. Não eram, não. Ah, mas não eram mesmo. Então tudo bem, a gente não precisa entrar nessa discussão. Eram outras ferramentas para um outro público, para outras necessidades. Eu continuo achando que talvez o melhor smartphone
de todos os tempos, o mais avançado para a sua época, o que melhor resolveu todas as funções que ele podia resolver com os recursos existentes, foi um telefone chamado N95. Eu da lembro do Nokia. N95. Eu considero pessoalmente esse telefone o melhor smartphone em relação a... Não, de verdade. Não acredito. Só que aí o Johnny Ive Sim. chega e cria essa coisa maravilhosa que é uma tela inteira, não tinha tecla. Era uma tela inteira e ele revoluciona. Sim, revolucionou E o ele mercado. faz o MacBook Air, ele faz o iPad. O ponto é que o MacBook Air, por exemplo, eu lembro de uma resenha do Washington Post, do cara que estava falando, que escreveu a resenha do Washington Post, e o que ele falava era o seguinte: eu estou escrevendo uma resenha do MacBook Air, e eu estou no meu segundo MacBook Air, porque o meu primeiro estava no envelope e foi pro lixo na pilha de jornais, porque ninguém percebeu que tinha um computador ali no meio. Isso me aconteceu com o celular, mas com o computador teríamos jogado pela janela. Sim, bem, ele tinha ganhado o computador da Apple para resenhar e aquilo virou uma marca de honra da Apple, porque era um computador que era tão fino que você podia perdê-lo no meio. Que, com notebook e laptop antes do MacBook Air, a chance de você não perceber eram uns troços pedaços, eram Não, grandes. você tinha uma coisa chamada Sony Vaio, Não, Cora, que era não se finíssimo. compara, não se Não, eu compara vou com te o dizer, MacBook Air. eu realmente eu gostei tanto do MacBook Air que eu comprei um. Eu tenho um lá em casa até hoje. Porém, eu preciso dizer que o ThinkPad da IBM e o Sony Vaio eram... O ThinkPad não era tão fino, mas o Sony Vaio era muito fininho. Eu gosto Mas muito da solução do ThinkPad, daquele aquilo, mouse no meio do teclado é, vermelho, que era uma aquilo beleza. era maravilhoso, maravilhoso. O ponto aqui que eu estou tentando Não, fazer, o que ele fez? Ele sempre popularizou ele as conseguia soluções. olhar para É. as tecnologias que já existiam. Porque essa é a marca da Apple sempre. E nunca um designer só foi o sujeito sim, que olhava sim, para concordo. tudo que existia e falava, eu sei qual é a síntese. É verdade, isso é absoluta Porque, verdade. veja, o Android é uma plataforma sofisticadíssima, isso e aquilo. Eu não tenho nenhum tipo de crítica, eu uso iPhone, eu já usei Android e eu não seria um trauma voltar a usar Android, mas a ideia de que um smartphone é uma tela inteira com os ícones aqui você opera, que é o que tem no Android, é o Johnny Ive que inventou. É uma coisa de soluções de design, de engenharia e de... E certas coisas... Na época, aliás, nem era o Android ainda que brilhava, era o Symbian. Era o Symbian. Era o Symbian, que morreu também depois da Palm. Era um excelente sistema, mas não sobreviveu. O Johnny Ive, Steve Jobs morreu, ele ficou ainda um tempo na Apple, aí em um determinado momento eu quero montar a minha própria empresa de design, continuou com um contrato com a Apple. E há algum tempo tem esse papo, já tem alguns anos, tem uns 2 anos, essa conversa do Sam Altman, o CEO da OpenAI, com o Johnny Ive. E a conversa deles essencialmente não, nós vamos contratar a empresa de design do Johnny Ive para fazer aparelhos de inteligência artificial. Isso vai ser totalmente maravilhoso, né? E eles já estão trabalhando há 2 anos, o Sam Altman soltou um videozinho muito simpático nas redes sociais hoje, de eles chegando de um lado para o São Francisco, o Johnny Ive chegando do outro, eles se encontram num café, servem um expresso para cada um, e eles começam a ser entrevistados por um cara, uma peça de propaganda muito simpática, e o Sam Altman diz, não, pois é, que o primeiro aparelho que eles fizeram de inteligência artificial é um que eu levei para casa, eu comecei a usar, hoje eu estou usando há uma semana, eu estou encantado com o negócio, eles não dão nenhuma pista do que é. Mas, obviamente, a turma da OpenAI está convencida de que a coisa que eles fizeram é um troço que todo mundo vai querer. E o que o Sam Altman fala no vídeo é que, para o tipo de produto que eles têm na cabeça, é um produto que seja acessível
ao grande público. Não é uma máquina cara. É uma máquina acessível ao grande público. A especulação na internet que começa a existir é que é o aparelho que vai matar o smartphone. Eu não estou dizendo que sim, eu não estou dizendo que não. A gente sabe que esse é um designer que mais de uma vez reinventou a Sim. tecnologia. Sim. E não existe no Vale do Silício nenhum designer que tenha feito o número de reinvenções de sucesso que ele tenha feito. Aliás, ninguém sequer, que não seja muito nicho da área, se lembra de outro nome de designer. Não, tem o pessoal da IDEO, que é uma O empresa... pessoal dá, mas você não sabe quem. tem Diga o a nome. Frog Design, tem algumas Tem empresas a de Frog design. Design, mas não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Quer dizer, a pessoa que conseguiu se sobressair nesse mundo, o rei da selva, o monge no alto da montanha, o que você quiser, é a Johnny Ive. De fato é. E ele consistentemente fez um objeto lindo depois do outro. Você se lembra daquele... Lindo, fácil de usar e que Sim. todo mundo queria ter, Sim. né? Algumas coisas ele pecou um pouco, quer dizer, que a forma vinha acima do conteúdo ou do uso, né? Como o mouse da Apple, os primeiros mouses eram muito ruins. Em função de serem bonitos, eles eram meio que inusáveis. Cara, eu não uso nem teclado nem mouse da Apple. O meu teclado é Keychron e o meu mouse é Logitech. Pois é, mas ele fez um outro computador que eu me lembro maravilhosamente bem dele. Era um computador que era uma meia esfera assim, que tinha aquela tela... Que era inspirado na lâmpada da Pixar. Exatamente. Como é que chamava aquele Era um iMac. iMac, né? Era um iMac. Gente, como era lindo aquele... Lindo, lindo, lindo. Não, Johnny Ive é um craque. As coisas que ele faz são realmente Você não está maravilhosas. lembrando de outro computador que é muito bonito e que teve uma edição limitada, que é o Mac de 20 anos, que era um cubo. Ah, eu me lembro. Mas aquele era lindo, mas era muito inusável, né? Ele não era Era muito conceito, usável. muito conceito Era demais. muito conceito e era uma certa homenagem ao cubo da Next, que foi a empresa que que o também Jobs não, teve, né? que também não funcionava. Pronto. Não funcionava. Mas a web foi inventada no Next, tá? Tudo bem. Algumas pessoas conseguiram usar. Não, mas o ponto é, a OpenAI acaba de gastar 6,5 bilhões de dólares em troca de ações para a compra das duas empresas do Ive. Eu tô encantada com isso, sabe? Eu não consigo esperar. E, de certa forma, o que é mais interessante é o seguinte, essa parceria dos dois meio que é botar o Sam Altman no lugar do Steve Jobs, né? Tipo, é o cara das ideias, dos conceitos, com um cara que sabe pegar aquelas ideias vagas e transformar num objeto. Isso vai ser maravilhoso de ver. Eu estou curiosíssimo e eles devem estar prontos para... Você já tem algum aparelho de inteligência artificial? Não. Eu tenho um e-mail. Um que eu tenho é um gravador que cabe na minha carteira. Um gravador de áudio. Que quando eu preciso, eu boto para gravar e quando ele puxa o áudio para o celular, ele já puxa o áudio transcrito. Já faz transcrito. Já puxa transcrito. Já vem a coisa toda. E se ele conhece as vozes, ele já bota nome e tal. Uma maravilha. Que é o Plaud. P-L-A-U-D. E eu tenho, porque eu comprei, e é no início do segundo semestre que vão entregar no Brasil, o Limitless Pingent, que é um gravador. Uma coisa feita romano? Ele é mais simples. É um aparelho de $50. Não é um aparelho lá nos Estados Unidos, né? Não é um aparelho desses caríssimos, mas a ideia é o seguinte, é que você anda por tudo quanto é lugar, você tem duas configurações para esse aparelho. Ou ele grava só a sua voz, ou ele grava todas as vozes.
a maneira simpática de você usar esse aparelho é fazendo com que ele grave só a sua voz. E aí as pessoas podem, se eu estou conversando com você, eu posso me virar para você e falar, Cora, fala que você autoriza a gravação do que você está dizendo para o meu Limitless. Tá certo? Interessante o Mas conceito. a ideia do Limitless é que você anda por toda parte e ele está gravando tudo o que você está falando. E ele vira uma memória permanente. Cara, com quem que eu estava conversando sobre tal assunto outro dia e tudo o que eu falei está gravado? Ele se vira, ele vai lá e fala, olha, você conversou sobre tal assunto em tal dia, em tal hora, em tal local. E aquele troço está armazenado. Eu estou doido para chegar. Porque eu tenho um problema de memória. Olha aqui, isso pode ser maravilhoso para livro. Quer dizer, fala a resenhista de livros, porque, sei lá, eu estou lendo e de repente vou fazendo observações e depois estou com uma coluna pronta. Claro, é claro. É show, claro. Gostei disso. É claro. E tal, você se vira e toma nota do tipo, olha, eu estou lendo aqui esse livro tal, só registro isso aí. E se você se você fizer essa observação, eu estou lendo o livro tal, você pedir, agora me lista todas as observações que eu fiz ao longo da última semana sobre o livro tal. Você tem análise. Ele coleta aquilo. Sensacional. Tem gente que está usando, o que eu tenho visto no X, as pessoas, o que eu estou acompanhando as pessoas que usam, né? As pessoas falam, cara, eu comecei a fazer pergunta do tipo, sinceramente, eu sou uma pessoa agradável, e ele faz uma avaliação de onde que você pode melhorar da maneira como você lida com as outras pessoas. Eu vou perguntar isso para o ChatGPT, mas não vai dar muito certo, porque o ChatGPT está cada vez mais puxa-saco, cara. Sycophant, né? Mas o ponto desse negócio é que o ChatGPT só sabe de você aquilo que você entra. Esse troço está contigo o dia todo, ele sabe? Não vê a tua interação, né? Então, eu tô doido para ver. Agora, começam a aparecer esses aparelhos. Eu adoro o meu Plod. Eu acho que eu vou curtir muito o Limitless. Mas nenhuma dessas coisas são coisas que não são universais. São para usos específicos, sabe? São para usos específicos. E nesse sentido, Cora, eu acho que tá todo mundo nessa busca de o que é o aparelho de inteligência artificial que a gente vai querer usar. Tipo, é um óculos? É plausível. Olha, eu torço tanto para aparecer um óculos, porque eu já falei isso algumas vezes, eu tenho esse problema de reconhecer fisionomias que é grave, que me perturba a vida social. E você imagina que maravilha, um óculos que me dissesse fulano de tal. Tem aquela propaganda da Apple que vendia isso e não entrega, né? Que dizia que... Enfim, Cora, Jonathan Ive, agora o diretor de hardware e design de hardware da OpenAI. Isso é grande, isso é uma notícia bem grande. Isso é espetacular. Pode ser que nada aconteça, mas duvido. A OpenAI está gastando muito dinheiro. Pois é. Muito dinheiro. E estou torcendo para que aconteça alguma coisa. Eu torço para que dê certo, porque... Eu também. Essas coisas... É quase como se estivesse surgindo uma nova Apple, né? E a questão é a seguinte, esses objetos melhoram a vida da gente e mudam a vida social. Você repara que antes não só do iPod, mas antes até do Walkman da Sony, né? A música não ia com você para lugar nenhum. No carro, talvez, né? No carro, sim, mas quando você estava a pé, não. E a ideia de correr ouvindo música... Exatamente, porque você podia carregar um rádio desse tamanho, né? A ideia de jogging é uma ideia dos anos 80 e ela nasce junto com o Walkman. Você não tinha ideia de pessoas que correm como exercício
nos anos 70? Não, Fora as pessoas que faziam atletismo, essa coisa de vou me exercitar, vou... Mas eu não iria tão longe, mas eu acho que ele certamente mudou a forma como a gente consome música. E, com quer certeza. dizer, não só a compra da música, né? Porque a gente passou a não precisar do suporte físico mais, mas, sobretudo, a forma como a gente convive com a música. Não, e eu acho, Cora, e esse eu acho que é um ponto-chave, se você... Esquece o redesenho do computador, porque bem ou mal o computador já existia. Se você pensa só nos aparelhos iPod e iPhone, ele é um cara que inventou aparelhos. É que a gente não tem mais iPod porque o celular com Spotify incorporou. Mas o conceito é do cara. Então, a gente já está falando de um cara que inventou um aparelho que transformou a humanidade. Sim. Quantos seres humanos existem por aí que já concretamente inventaram aparelhos, que reinventaram a humanidade? Não muitos, não. Então, esperamos coisas, né? Nos vemos na terça-feira, Cora? Sim, senhor. Então, até terça-feira. Nós estamos vivendo numa época em que até o jornalismo está muito fortemente ideologizado, sobretudo no meio digital. Não é à toa que a gente é atacado pelos dois lados, né? Nós não jogamos em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferente, mesmo que as pessoas tenham congelado na polarização. A gente fala de tudo que ajuda a gente a entender um pouco mais o Brasil e o mundo.